Que os chapéus de palha são especialistas em resgatar inimigos, você já tá careca de saber. Mas dessa vez eles salvaram um maluco um tanto quanto problemático, que sequestrou a Nami, jogou a rapaziada em uma ilha cheia de animais selvagens que atiram laser pela bunda e ainda planejava destruir a terra natal deles. Será que eles vão conseguir escapar? Ou melhor, derrotar esse monstro? E meu parceiro, tranquileba, Luke na voz, e hoje eu vim aqui ó, trajado de elegância pra combinar com esse filme, né? Então já comenta aqui ó, One Piece Strong World, pra ajudar o YouTube a entregar essa obra de arte pro máximo de pessoas possíveis. Tô contando com você, hein? Sem mais enrolação, bora pro vídeo. O filme já começa no maior caos. Um monte de soldados da marinha correndo desesperados e o Garp falando que só conhece um homem capaz de fazer isso. Tinham 7 navios de guerra flutuando e uma fortaleza gigante passando por cima do QG. E isso só podia ser coisa do homem que perdeu pro Roger e foi preso pela marinha. O homem que cortou suas próprias pernas, se libertou das algemas e foi o primeiro cara a conseguir escapar de Impel Down, a prisão mais segura do mundo. Esse era o Leão Dourado Chique e disse que ia dar só um tiro de aviso. Soltou todos aqueles navios de guerra da marinha que começaram a destruir toda a base. Os cabas estavam se afogando e até tentaram atirar de volta, mas aquele castelão já tava voando tão alto que as bolas de canhão nem alcançavam. Enquanto isso, o Garp e o Sengoku ficaram só olhando o maluco ir embora. Lá em uma floresta, o nosso menino Luffy tava mais cansado que o cozinheiro da Thaís Carla. Tava procurando a sua rapaziada e pulou a milhão de cima de uma ilha no céu. Como ele chegou aí, só Deus sabe. Mas ele se transformou em uma bola de praia pra amortecer a queda. Lá embaixo ele já tava fugindo de um crocodilo da Hot Wheels. A sorte é que esse carro tava mais lento que corrida de aleijado, e o macaco de borracha conseguiu escapar numa boa. O Lacoste ainda tomou na jabiraca porque foi pego por um polvo e tomou a maior surra da sua vida. E agora era o Lula Molusco que tava perseguindo o Pivete. Pra piorar, ele ainda deu de cara com um louva-a-Deus samurai que quase transformou ele em picadinho. E esse aí é cabuloso, porque já aproveitou pra fazer um sushi com aquele polvo maldito. Só que a cadeia alimentar é um negócio insano, né? Porque ele já deu de cara com um urso carente que deu um abraço de 100 toneladas nele. Ainda enterrou a cabeça do bicho no chão igual um avestruz. Só que todo mundo sabe que o animal mais perigoso daí usava um chapéu de palha e saía gritando que vai ser o rei dos piratas, né? Primeiro ele subestimou o ursão e tomou uma porrada servida que mandou ele pra longe. Mas depois resolveu lutar a sério e já ativou seu Gear Third. Meteu um gigantopistol literalmente gigante que fez o ursinho carinhoso tremer na base e saiu quebrando tudo. Esse urso que acha que é uma zebra foi esmagado igual panqueca. E o Luffy saiu voando enquanto desenchia. Acabou naquela forma de anão dele, já tava pensando em grelhar aquele polvo enorme e fazer um churrascão. Lá em uma ponte, o Brook pergunta que barulho era aquele. E o Frank fala que ele que era o músico. E era um batalhão de formigas guerreiras correndo a milhão. Elas passaram direto pelo Brook e o Frank já ia meter uma bazucada nelas. Mas a Robin lembra que ele tava sem combustível e o robozão quase teve um piripaque. Esse lugar tava parecendo mais era um zoológico, porque também tinha um tubarão comprido fazendo a rapaziada se borrar toda. O peixão já ia devorar os dois, mas aqui a cadeia alimentar é completamente imprevisível, né? E quem foi devorado foi ele, porque aquelas formigas deixaram ele só o osso. Tava até parecendo um parente do Brook. E agora faz sentido elas terem passado direto pelo esqueletão. Ele não tinha carne nenhuma pra elas comerem. E ficou boladão falando que isso era esqueletofobia. Saiu cortando todas elas e não fez nem efeito. Mas o casalzão começou a andar numa boa. E o Brook finalizou com Hanalta Sancho e a Hazugiri, que despedaçou aqueles filhotes de cruz credo. E eles queriam saber o que diabos aconteceu nessa ilha, porque tá cheia de animais bizarros que são mais fortes e mais inteligentes que os humanos. Essa era uma ilha onde os fortes devoram os fracos. E na verdade não eram uma, eram várias. E finalmente a gente vê todos os Mugiwaras e suas recompensas. Zorão do Grau com a recompensa de 120 milhões. Panetone Chopper com seus enormes 50 beris. Nico Robin com seus 80 milhões desde os 8 anos de idade. O Robozão Chapado com 44 milhões. E o Esqueletão Cracudo com 33 milhões de beris. O Gado Supremo tinha 77 milhões, que é quase metade do Zorão, modéstia à parte. God Usopp com 30 milhões. E é claro que não podia faltar o Capitão Macaco de Borracha com 300 milhões. Só que ainda tinha uma que tava muito distante, que era a Nami com seus humildes 16 milhões. Do jeito que essa mulher é doida por dinheiro, eu não duvido nada que ela se entregasse pra marinha só pra receber sua recompensa. A Nami tava só de boa num resort, nadando numa piscinona e mostrando todo o seu porte atlético. E que nadadora de respeito, hein? Então ela resolveu sair pra não ficar com a pele enrugada e tomou o maior susto, porque tinham 3 primatas do Carreta Furacão tocando um jazz e fazendo um moonwalk. Hoje a Nami vai comer macarrão seco porque esses caras roubaram todo o molho. Os mano bailava, dançava e botava pra quebrar. Só que a Nami cagou pra eles e o Chique pergunta se ela já pensou na oferta dele. Mas ela só queria ir embora daquele inferno e o Chique não queria deixar. Se no inferno você pode ficar o dia inteiro nadando só na paz, imagina no paraíso. Cada vez que esse palhaço dava um passo, o sapato dele soltava um pum. Ficou fazendo umas mímicas que o Chique não entendia nada. E até tomou um susto quando descobriu que ele sabia falar. O cara é tão louco das ideias que até confundiu o gorila com a mãe dele. Só que a Nami era mais fria que um iceberg e cagou pra eles de novo. Isso porque ela tava aí claramente contra sua vontade, né? Uma semana antes
ela tava tranquilona junto com o Chapéu de Palha, lendo um jornal que dizia que várias cidades começaram a desaparecer em East Blue. Do nada apareceu aquela mesma fortaleza voadora em cima deles e a rapaziada ficou em choque, ainda mais depois de ver que tinha uma bandeira pirata naquele navio. A Nami percebeu que tinha um ciclone chegando e mandou eles darem meia volta. O Luffy começou a gritar pra avisar os cabos do navio, mas não dava pra ouvir nada lá de cima. Então jogaram aqueles ok-tok de Skypiea pra conseguirem conversar. O Zoro já pensou que se eles estiveram em Sorajima, quer dizer que eles são bons de porrada, né? A Nami gravou uma mensagem no Tony Dial falando pra eles virarem o barco pra 9 horas porque tinha um ciclone chegando. Mas a equipe de navegação falou que essa mulher tava viajando porque não tinha nenhum sinal de ciclone. Só que agora eles estavam ferrados porque um ciclone gigantesco realmente apareceu. Eles viraram às 9 horas no último segundo e estavam quase sendo engolidos. O capitão fechou as portas com um monte de nego lá fora mesmo e poucas ideias. Meteu uma bala no cara da navegação e falou que é isso que vai acontecer com o próximo que der uma falsa previsão de novo. E agora é claro que ele queria saber quem era essa mulher que era mais inteligente que seus brilhantes navegadores. Foi voando até lá embaixo e a gurizada ficou de boca aberta. Perguntou de quem era a voz que avisou eles e agradeceu a Nami do fundo do coração. O Luffy pergunta como diabos aquele navio tá flutuando e o cabeça de leme fala que é graças a Fuafua no Mi. Ele consegue alterar a gravidade de qualquer coisa e controlar como bem entender. O Zorão quase tomou um alter na cabeça, só de meme. Os três patetas falam que também queriam voar, mas o Leão Dourado não conseguia levitar outros humanos e seres vivos além dele, e convidou o Chapéu de Palha para visitar o navio dele como agradecimento. Mas o Macaco de Borracha recusou porque eles estavam indo resolver uns probleminhas em East Blue. O bando todo já tomou um susto e o Luffy pergunta se eles conseguiam ficar aqui parados, enquanto as pessoas da terra natal deles estão em perigo. Já que era assim, o Chique fala que vai levar eles até East Blue com a habilidade dele. Agora sim o Luffy gostou da ideia, mas o Zorão tava só de olho nisso tudo. O Sunny começou a voar e parecia uma formiguinha perto daquele castelo gigante, e os guris estavam só apreciando a vista lá de cima. O Chopper fala que viu alguma coisa, mas não era uma, eram várias coisas. Várias ilhas, como se tivesse um país inteiro flutuando. Eles chegaram na maior ilha de todas e o Chique disse que essa era Merveille, a ilha perfeita pra quem gosta de adrenalina pura. O safado pegou a Nami e meteu um Dokujá pra sair voando de lá. E que nomezinho suspeito pra dar pra um golpe, hein? O Leão Dourado queria roubar a navegadora pra ele e o Luffy se esticou todo pra alcançar, mas o vagabundo deu um 360 com o navio e arremessou cada um dos Chapéus de Palha pra uma ilha diferente. De volta pro presente, aquele mímico trouxe um pássaro numa gaiola e disse que esse era de uma espécie mais evoluída, e o imbecil do capitão conseguiu confundir o pássaro com uma planta. Ele saiu da gaiola e deu um choque do trovão em todo mundo. O Chique arremessou o coitado no chão e a Nami já foi correndo proteger o bichinho. Se ela tivesse um celular, já tava ligando pro Ibama. Ela pergunta que papo é esse de espécie mais evoluída, e o Chique só ia contar porque ela ia se juntar à tripulação dele. Desde que essa ilha foi criada, apareceram vários animais fantásticos e com uma força surreal, tudo graças a uma planta chamada QI. Então, como ele não é bobo nem nada, já recolheu todas as plantas que existiam na ilha, e nos últimos 20 anos criaram uma droga potente pra transformar todos os animais da ilha em verdadeiros monstros. A Nami pergunta por que ele tá fazendo algo tão horrível, mas ele só ia responder quando ela se tornar sua companheira. E antes dela conseguir recusar de novo, ele já gritou falando que ela vai por bem ou por mal, e quando isso acontecer, ela vai poder pedir o que quiser. Os três patetas já voltaram pro showzinho deles e a Nami foi olhar pela janela, falando que os rapazes ainda não chegaram por causa desses animais modificados. O Sanji gritava o nome da Nami igual louco, mas tudo que ele conseguiu foi atrair um besouro lança-chamas. Depois de derrotar, ele gritou o nome da Robin e atraiu a galinha da sua prima. E esse imbecil tava fazendo de tudo pra que ele e o Narebas fossem devorados. Salvou o Sop de cair por pouco, mas o Narigudo já tava desesperado, mandando ele olhar pra cima, porque o que ele achava que era um cipó, na verdade era o bigode de um tigre com duas caudas sinistro. Então ele fez a decisão mais inteligente, que era jogar o Pinóquio de isca pra poder escapar. Ou pelo menos foi o que ele pensou, mas na verdade ele só pegou o impulso pra meter uma piruleta de bailarina no pote daquele gatinho. Os cabas não tinham um segundo de sossego porque já estavam atirando bolas de canhão neles. Só que essas bolas na verdade eram vários touros de juba que disparavam pra cima deles a todo vapor. Eles bateram tanto que a terra quebrou e estavam caindo junto com metade da ilha, mas deram sorte e caíram bem no rio que tinha um monte de gente pescando. E era melhor eles saírem logo daí, porque do jeito que os animais são fibrados nessa ilha, os peixinhos devem atirar laser pelos olhos. Em uma ilha de neve tinha uma garotinha carregando a tal da planta QI e encontrou um alce tiranossauro descendo o cacete uma serpente gigante. Ela tomou um susto tão grande que desmaiou na mesma hora, e com um buta cobrão daqueles, o maldito resolveu ir atrás da menina que não vai nem matar a fome. Mas o Zoro chega metendo um Santoryu de lei pra deitar aquele canalha. O Chopper tava controlando um mamute como se fosse a coisa mais normal do mundo, e o Zoro mandou dar o casaco pra ela. Só faltou ter um casaco pra dar pra ela. Quando ela finalmente acordou, perguntaram o que ela tava fazendo num lugar desses, mas como ela não sabia falar, eles só ignoraram. O Zoro falou que eles tinham que sair logo dessa neve dos infernos, porque já vai fazer 3 dias que eles estão andando por ali. A Xiao reaprendeu o português e falou que era só virar à esquerda que eles saíam de lá. O Sop finalmente acordou da queda e o Sanji pergunta se ele conseguiu reparar, e ficou decepcionado que nessa ilha não tinha nenhuma tchutchuquinha. Essa cabeçuda tava preocupada com eles e foi levar um chocolate quente maroto, e por algum motivo todo mundo tinha
apenas no braço. O fritador de ovo pergunta se eles estavam passando fome porque tá todo mundo muito magro, mas ela fala que as pessoas que não têm força pra trabalhar no Palácio Real dos Piratas são deixadas nessa vila. Falou que o Chique controlava tudo por aqui, os dois já tremeram só de ouvir o nome dele. A véia afundou a cabeça dos dois no bote porque tinha um dendemushi enorme passando. Era tipo uma câmera ambulante que vigiava a vila o tempo inteiro. E se alguém mostrar a menor intenção de se rebelar, vai virar estatística na hora. Lá no grupo do Zoro, o Mamute derrubou todo mundo e meteu o pé de lá. O Chopper fala que era por causa de um cheiro horrível. E a Xiao fala que é o Death Green, uma árvore que fica em volta da vila pra proteger os aldeães de animais selvagens. E até com o nariz tapado dava pra sentir o cheiro de fã do Barba Negra. E só agora que a pivete foi avisar pra não respirar aquilo porque era venenoso. Ela tomou o maior tapão da mãe, que mandou ela não ultrapassar as Death Green, mas ela foi mesmo assim. Mas ela só queria ajudar a salvar a coitada da avó dela. A véia disse que ela não precisa arriscar a vida por causa da doença dela, mas desse jeito a coroa aí é de Vasco. O Chopper pergunta o que era essa doença e chamava Daft. A pessoa ganha umas tatuagens verdes pelo corpo e não consegue mais se mexer. Doencinha boa pra espalhar pra família, né? É isso que acontece com quem respira muito aquela planta que o Zoro tava cheirando igual doido. O único antídoto pra essa doença só pode ser feito com as plantas QI, mas só uma não era o suficiente. E tudo isso era culpa do Chique, que roubou todas as plantas da ilha pra transformar os animais em monstros. O Gado Supremo e o Pinóquio estavam só ao bagaço, porque eles não conseguiram dormir um dia sequer, já que uma hora eles estavam sendo atacados por animais selvagens, e outra hora o imbecil tava gritando o nome da Nami e da Robin. Sentaram em uma escada e deram de cara com o pai e filho, mas o cabelo de mato e o sobrancelho de arame nem ligaram quando viram que era eles. A Nami pegou a mochila dela e já foi dar um mergulho. Quem vai mergulhar de mochila não pode estar pensando em coisa boa, né? E o Pato já entrou junto, só de meme. Se ele solta um peido elétrico aí ela já vira churrasquinho na mesma hora. Tinha uma cambada de pirata chegando no porto de Merveille. O Chique mandava liberarem um daqueles homens pra voltarem pra vila, só pra dar um gostinho de esperança e logo em seguida mostrar o inferno, porque ele queria muito ver a expressão de uma pessoa caindo do céu. E é claro que era sem paraquedas, né? O palhaço vai correndo avisar que aquela mulher conseguiu fugir e o capitão nem acreditou. A Nami descobriu que a piscina do Palácio Real tá diretamente conectada ao mar, e o Chique já mandou todos os piratas atrás dela, porque não podiam deixar um talento desses escapar. Os dois finalmente saíram daquela ilha e já caíram em outra. O Pato tava quase virando comida de monstros, mas meteu um choque dentro da água que fritou todos aqueles lazarentos. Ele só esqueceu que a Nami tava nas costas dele, né? E só viu o corpo dela boiando igual bosta. Tentou resgatar a guria, mas ela nem tava respirando. E quando finalmente começou a se mexer, o maluco já meteu uma metralhadora de bicadas e tomou uma servida pra ficar esperto. O periquito já ia entrar em depressão, mas foi só ela agradecer por salvar ela que já soltou fogos de artifícios pela orelha. Levou ela voando até o topo da montanha e do nada encontrou o Sunny. Foi correndo até ele com muito respeito e ouviu uma explosão enorme ali do lado. Por coincidência, o Luffy também tava passando por ali e foi correndo até ela. E tava trazendo uns amiguinhos pra ela fazer um carinho juntos. Saíram correndo a milhão e o Pato meteu só um choque do trovão que derrotou aqueles 4 de uma vez. E é lógico que o Luffy já ficou encantado querendo trazer esse bicho pra tripulação. A Nami já foi trocar de roupa com muita abundância e perguntou onde tava o resto do bando. Mas o Luffy fala que ela foi a primeira que ele encontrou. Chamou ela pra comer o escorpião, que tava uma delícia, mas ela não tava muito afim de comer o bicho que quase matou ela. Ele já falou que aquele pássaro tinha uma carinha de Billy e tomou um choque, mas como o moleque é feito de borracha nem sentiu nada. Então a Nami pergunta se eles iam esperar o pessoal ou procurar por eles. E que pergunta, né? É claro que o Luffy ia querer revirar a ilha toda atrás deles. Lá no deserto, o robozão tava pilotando uma Harley Lagosta e levando o Brook e a Robin na garupa. Tavam chegando perto de uma cidade, a Lagostona já capotou o Corsa. Tava tremendo de medo e não ia chegar mais perto de lá não. O Luffy e a Nami estavam voando em cima do pássaro, mas ele também ficou paralisado quando sentiu aquele cheiro de otaku fedido. Disparou ao infinito e além porque ali não dava pra ele ficar. Lá de cima, Nami enxergou uma vila. E pra onde é que você tá olhando, menino Luffy? Safadinho. Tiveram que tampar o nariz do pato pra ele conseguir voar. Então o Luffy foi montado no pato e a Nami montada no Luffy. O Sanji ficou feliz da vida quando viu que a Nami tava bem e falou que não dormiu a semana inteira de tanta preocupação. E não era mentira, porque depois dessa ele já caiu no sono na hora, mas acordou desesperado porque a Robinzita ainda não apareceu. A Xiao e a mãe dela apareceram falando pra eles descansarem lá dentro, só que aquele Dendemushi maldito tava gravando tudo e o Chique acabou de descobrir aonde a fugitiva foi, e ele mesmo ia lá pra trazer a navegadora de volta. Lá naquela cidade tava todo mundo enchendo a cara e comendo carne de primeira, e os chapéus de palha estavam só de olho na situação. O esqueletão já aproveitou que tinha uma garçonete passando e pediu pra ela deixar ele ver a calcinha dela rapidão, mas tomou uma voadora pra acordar pra vida. A Robin perguntou o que era aquelas penas, e ela fala que é porque eles querem virar pássaros, e ninguém tava entendendo era nada. Um balofo pergunta se eles eram dos piratas do chapéu de palha, e vieram firmar uma aliança com o Chique. O Frank já tava espumando pela boca, mas a Robin fala que era isso mesmo. Queriam saber por que o Chique reuniu tantos piratas, mas o orangotango pergunta se ela é idiota ou só se faz, e mostrou que é por causa do que tava no jornal. A Xiaomi foi correndo até a mãe dela, falando que tinha boas notícias, e o Zorão tava só de olho. Ela falou que o pai da amiga dela tinha acabado de voltar pra casa, e daqui a pouco todo mundo ia voltar. Elas não conseguiam nem acreditar que o Chique finalmente vai embora.
embora e vão poder encontrar com o pai e a irmã da menina. O Chique ia levar todos aqueles animais pro mar, pra East Blue, e a Nami não conseguia nem acreditar no que tava ouvindo. Lá no boteco, Bola de Praia falava que isso foi um aviso pro governo mundial e pra marinha, porque o Chique queria aniquilar todo o East Blue e dominar o mundo. Ia levar aquelas feras pra exterminar todas as pessoas de lá e obrigar o governo a se render pros piratas. Um outro cachaceiro mandou eles vestirem uma roupa apropriada pra reunião, porque hoje à noite o capitão ia fazer uma pequena demonstração e destruir a única vila que sobrou nessa ilha. E eles mal podiam esperar pra ver aqueles inocentes gritando de desespero. A Nami foi atrás do Luffy, mas ele e os outros estavam preparados pra porradaria, porque o Chique finalmente encontrou seu docinho de coco que ele tava procurando, e ficou muito chateado que ela tava indo embora sem se despedir, e todos eles correm pra descer o cacete nesse safado. Mas o Chique falou que eles não iam conseguir encostar um único dedo nele. O Luffy dispara pra cima dele, mas ele desvia do porradão. O God Usopp lança uma Midori Bushi da Fênix e o Zorão rasgava os ares, mas nada acertava esse leão maldito. E quem diria que o primeiro que ia conseguir acertar ele era o Chopper, que deu um 8 trigramas, 64 golpes nas costas dele. E o cozinheiro de boteca aproveitou para dar um chute nas bolas do Chique, mas ele segurou o pé do Sanji e falou que vai começar a luta séria então. Desculpinha de quem tá perdendo no FIFA, hein? Ele já ia começar esmagando o pote do Sanji, mas o Luffy veio voando a milhão igual um meteoro pra dar uma cabeçada nele. O Chique não conseguia acreditar que esses moleques queriam lutar de igual pra igual com ele, e disse que vai mostrar a verdadeira força de um pirata lendário. Tava flutuando ali como se fosse meter um Shinra Tensei, mas na verdade ele começou a destruir e levitar toda a terra daquele lugar. A Shell foi olhar na janela o que tava acontecendo e já foi logo tirar um ronco, e o vagabundo criou vários leões de terra que tava engolindo o chapéu de palha numa avalanche. O Luffy conseguiu meter um Gatling Gun pra destruir um leão e abrir caminho, e cê vê que os caras tão focados mesmo quando até o Sanji e o Zoro tão trabalhando em equipe. O Narigudo já meteu uns tiros venenosos, mas ele errou, e o Zorão tentou meter um Santoryu Gyukyuzume, mas o maluco deu só um peteleco potente na testa dele. Tava tudo sendo destruído, não dava nem tempo deles se defenderem. A Nami ficou desesperado porque os crias estavam sendo esmagados por um João Pé de Feijão. Foi correndo até lá, mas os cabas já estavam no 10º sono deles. E o Chique fala que é tudo culpa dela, que quis resistir ao invés de ir com ele de uma vez. Então ela começa a implorar pra ele não machucar mais seus companheiros e nem destruir o East Blue. Mas aí você tá querendo demais, né, parceirona? E ele fala de novo que se a gatinha virar sua companheira, pode pedir qualquer coisa, inclusive esses pedidos egoístas dela. A Nami olhou pra sua pulseira e lembrou que foi presente da sua irmã Nodiko, e perguntou se ele vai realmente poupar o East Blue se ela se juntar a ele. Mas por incrível que pareça, o primeiro a acordar foi o Usopp, mandando ela não fazer nenhuma besteira, e disse que o Luffy jamais vai perdoar ela se aceitar ir com aquele cretino. Só que o Chique fala que ele ainda não entendeu a situação que ele se encontra, e tava prestes a esmagar todos eles com um pedaço da ilha. Mas a Nami implorou pra ele não fazer mais nada porque ele já entendeu, e disse pro Usopp que não tem outra saída. Ela vai ter que ir com ele pra proteger todo mundo. É claro que o Narebas não queria nem saber e ficou gritando pra ela nem pensar nisso, mas tomou uma pedrada na cara pra aprender a ficar quietinho. Então, por livre e espontânea vontade, a Nami aceitou entrar pro bando do Chique, e ele fica feliz que ela entendeu que existem oponentes que não dá pra vencer. Depois ainda deu um gravador pra ela porque ele não é um completo escroto, e deu a chance dela deixar uma última mensagem pros seus queridos amigos. E depois de gravar, o Chique começa a rir falando que foi uma bela despedida. Deu um sinal pelo Dendemushi de vigilância e os lazarentos começaram a botar o plano em ação. Saíram derrubando todas as árvores igual um bando de selvagens. O gorilão começou a bater no peito e os animais da ilha começaram a ficar mais malucos do que já eram. Tinha gazela, aranha, dinossauro e metade da Arca de Noé nessa brincadeira. O poderoso chefão trocou a roupa da Nami e já tava babando na beleza dela, e ela ficou apavorada só de ver aqueles monstros destruindo a vila da Xiao. Até agora os guris de palha ainda estavam presos na terra, e os subordinados estavam felizes da vida com o espetáculo do Chique. E ele fala que os moradores reclamavam tanto das Death Greens que estavam deixando todo mundo doente, mas foi só ele tirar que os animais começaram a invadir. Que coisa, né? A Nami começou a ser toda grossa com ele e voltou pro quarto, e o Chique não conseguia entender o que ele fez pra ela ficar tão irritada. O Frank, o Brook e a Robin chegaram na sua motoca de grilo, mas era tarde demais. Saíram gritando o nome do Luffy e foram correndo desesperados quando encontraram eles atolados. Quando eles finalmente acordaram, descobriram que o safado do Chique era o responsável por querer destruir a terra natal deles, e ele ainda queria usar aqueles monstros pra acabar com todo o East Blue. E pra piorar, a Nami ainda foi embora com o inimigo pra poder salvar geral. A família da Xiao conseguiu sobreviver ao ataque e se esconder em um túnel, mas a mãe dela ficou traumatizada quando descobriu que o East Blue é a terra natal de todos eles, já que 5 minutos atrás ela tava rezando pro Chique logo destruir o East Blue e deixar eles em paz. Só que enquanto elas estavam se acabando de chorar, o Luffy percebeu que tinha um treco na mão dela e foi dar uma olhada, e mandou elas não se preocuparem porque é tudo culpa do Chique, e ele promete que vai dar uma surra nele. Então a rapaziada foi ouvir a gravação e viram que era a voz da Nami, pedindo desculpas
desculpas por não conseguir se despedir pessoalmente, falando que se juntou ao Chique porque ele é um pirata lendário que nem mesmo eles podem derrotar. Aí é claro que o Luffy já tava espumando pela boca, perguntando se ela ficou louca, e não conseguia admitir que eles realmente foram derrotados. O Sanji mandou o Sop tocar mais uma vez e o Luffy saiu socando tudo que viu pela frente. Só que por algum motivo, na segunda vez que eles ouviram, fizeram uma cara de surpresa. O navio dos piratas já tava lotadão e metendo o pé de lá, e o Leão Dourado já tava pronto pra esfregar a vitória na cara do governo mundial, porque já fazem 20 anos que ele quer isso, desde o dia que ele arrancou as próprias pernas. O bobo da corte veio correndo fazer alguma mímica e até ele ficou surpreso quando o Chique conseguiu entender. Botou uma máscara e foi lá pra fora pra ver o que tava acontecendo. A Nami tinha botado várias TNT nas árvores de Deft Green pra que os animais pudessem passar e viessem atacar o Chique, mas ela foi pega antes de conseguir e agora ele não tinha mais que realizar o pedido dela. Só que ela já sabia que ele não era um homem de palavra e não ia cumprir sua promessa. Então ele pegou ela pelo pescoço e afundou a cara dela na árvore. E a coitada já tava toda ferrada porque acabou cheia de veneno das árvores no corpo. Prendeu a Nami num monte de estacas e a mina já tava parecendo a Fiona, cê é louco. E disse que se ela sobreviver até o final da reunião com esse veneno no corpo, vai virar a navegadora dele pra sempre. Então ele foi pra tal da reunião que tava cheia de piratas desgraçados. Ia começar a cerimônia da Aliança Pirata pra todos virarem seus subordinados. Mas já avisou logo de cara que não vai ter piedade de nenhum traidor. E começou a contar a estratégia marítima pra exterminar o East Blue da face da terra. As ilhas estavam brincando de carrinho bate-bate. E esse lugar tava só o caos. Os chapéus de palha usaram o peido galáctico pra meter o pé de lá. O bobo da corte saiu distribuindo cachaça pra todo mundo, enquanto os guardas só viram um fucking navio aterrissando e atropelando todo mundo. E perguntaram quem eles pensam que são pra invadir o Palácio Real desse jeito. Mas só de ver a silhueta dos monstros já se borraram todo. O Chique fala que todos já devem saber que o East Blue é o mais fraco entre os 5 mares. Então eles podem fazer o que quiserem porque não tem ninguém poderoso por lá. Mas quando eles iam finalizar a cerimônia, um capanga apareceu desesperado pra dar uma notícia. Disse que 8 pessoas invadiram o palácio e derrotaram todos os 800 guardas. Essas horas a molecada tava o puro drip e já entraram nessa reunião na base da porrada. Os cabas já entraram numa formação de mafiosos e lá no fundo ele tava vindo, o menino Ney. Chegaram boladões sem falar uma única palavra. E o Chique ficou aliviado quando viu que eram só eles. Mas cê sabe que quando o Luffy para de sorrir, o bagulho fica doido, né? Falou que então ele quer atacar o East Blue e perguntou se tava tudo bem com a Nami. Aí o vagabundo respondeu que ela tava ótima e todas as cadelinhas começaram a rachar o bico. O Cornão fala que eles estão armados até os dentes, mas eles são apenas 8. Então não acha que tem que se preocupar com eles. Depois disso, as portas foram derrubadas e ele revelou seu formigueiro de piratas. A ilha de Ratinosso do Barba Negra fica no chinelo perto disso aí. Começou a zoar a garotinha inocente que se sacrificou pra salvar seus companheiros, pra no fim eles mesmos virem até ele pra morrer. Mas o capitão perguntou se ele tá com titica de galinha na cabeça, porque a Nami não veio até ali pra se sacrificar. Na verdade, ela só veio antes pra começar a luta contra ele. E os caras tão parecendo uma facção criminosa mesmo, porque sacaram uma 38 e umas bazucas sinistras. E o Luffy mandou o Leãozinho se preparar, porque eles vão virar seu pior pesadelo. Saíram atirando pra tudo que é lado e até o Zoro tava metendo pipoco. Tavam destruindo tudo e só nessa brincadeira eles já deitaram uns 300 negros no chão. Mas acabou a munição e ainda sobrou um monte de idiotas pra apanhar. Mas cê tá ligado que esse foi só o presentinho de boas-vindas, né? Porque agora sim eles vão começar a lutar de verdade. O Luffy mandou o Chopper e o Sop procurarem a Nami enquanto eles cuidam das coisas por aqui. Os piratas partiram pra cima enquanto o Luffy tava tirando a roupa e ficando peladão. A Robin já cegou 3 e os canalhas partiram pra cima do capitão. Mas o Brook entrou na frente e botou eles pra sonhar com os anjos. O Chique tava saindo de fininho, mas Luffy perguntou o que ele fez com a Nami. E de brinde ainda veio um soco na lata. O bobo da corte tentou impedir, mas o Zorão disse que se ficar no caminho do seu capitão vai virar picadinho. O gorila também entrou na frente, mas tomou uma bicuda do Sanji nas costelas. A Nami tava presa nas estacas e o Billy apareceu pra dar um salve. E o bicho é tão cabuloso que ele derrotou os guardas que estavam de olho nela. Ela pegou na asa dele e não soltava mesmo tomando choque igual doida. O Narebas montou no Chopper e saiu derrotando os capangas que estavam no caminho. Ainda brincou de tiro ao alvo com aqueles idiotas. Só que o Chopper não conseguia farejar a Nami porque o ar inteiro tava contaminado pelas Deft Green. Mas o Sop botou seu binóculo e enxergou a Nami graças às luzes do periquito, que essas horas já tinha virado um pavão. Ele lançou um choque do trovão e ia explodir todas as TNT de uma vez. A Nami começou a lembrar dela se despedindo da sua irmã e disse pra ela ficar tranquila porque nunca vai permitir que eles destruam a terra natal delas. Os dois patetas correram até ela a milhão, mas entraram na pior hora possível, porque as Dynamites tinham acabado de explodir. Mas conseguiram sobreviver e foram logo salvar a Nami. E o Chopper ficou desesperado porque ela tava com as mesmas manchas que a avó da Xiao. Só que agora eles estavam ferrados porque a Nami destruiu as Deft Greens e os animais encapetados estavam vindo um atrás do outro. Então pegaram a Nami na velocidade da luz e meteram sebo nas canelas. Os bichos começaram a destruir tudo na base da cabeçada e atacaram qualquer um que aparecia pela frente. Um bichano até tentou devorar o robozão, mas ele mostrou quem é o verdadeiro monstro e deu uma bazucada queima-roupa. O Brook deu conta da libélula dele e a Robin já tava estrangulando uma borboleta assassina. Mas o gorilão tarado já apareceu no cangote
fracote pra dar uns tratos nela. Lá fora, o Chopper disse que a Nami tava num estado muito grave, e pra curar essa doença eles precisavam daquela planta QI, e ele tinha certeza que o Chique tinha uma dessas. E falando no diabo, do nada eles foram atingidos por uma chuva de meteoros, e o Chique não conseguia nem acreditar que aquela lambisgoia ainda tava viva. E ela podia estar, mas não por muito tempo. Ele fala que não precisa mais dela e vai destruir o East Blue inteiro. E invocou vários leões de neve tenebrosos e mandou eles morrerem em desespero. Mas quando eles iam ser atingidos, todos os leões foram destruídos, porque o Luffy apareceu socando todos eles com uma aura sinistra e um olhar mortal. Os Chapéus de Palha já ficaram felizões, e o Chique não conseguia nem acreditar que esse moleque esquisito ainda queria lutar. O Luffy manda a rapaziada fugir com a Nami, mas o Boca de Caçapa fala que não vai adiantar, porque eles vão acabar morrendo de um jeito ou de outro. Só que é claro que o molecote já fica boladão, falando que ele não tem o direito de decidir o destino deles, e dispara milhão mandando um jet pistol que arremessa o Chique pra longe. Ele ainda tava entrosado com o periquito que pegou ele no ar, enquanto gritava que aquele maldito nunca vai destruir o East Blue. Enquanto isso, o Guaxinim e o Narigudo entravam em uma salinha proibida, onde cultivavam a tal da planta QI, e acharam um laboratório cheio de pesquisas pra curar o veneno da Nami. Só que o bobo da corte apareceu, falando que ele nunca vai entregar o antídoto pra eles. O que ele não esperava é que o verdadeiro protagonista do anime ia chegar pra meter o pé na bunda dele. Os dois franguinhos já saíram de lá pra deixar tudo com o Zorão, e o palhaço falava que ninguém vai se importar com aquele marzinho meia boca do East Blue quando ele for exterminado. E agora ele conseguiu irritar o homem de vez. Lançou uma chuva de bolas venenosas que o Zoro desviava de todas, mas uma explodiu bem na cara dele e o Lazarento já começou a rachar o bico. Só que é claro que esse estalinho nem arranhou o espadachim. Então o Patati usou uma Genkidama potente que explodiu tudo. Mas de dentro daquele caos, o Zorão já tava preparando um poderoso Ashura, enquanto perguntava o que vai ser daquele palhaço quando for derrotado por um fracote de East Blue como ele. Destruiu aquela bolinha de veneno como se não fosse nada e mandou aquele trouxa pra lua. E quando caiu explodindo no chão, falou que era só mais um lixo inútil. Enquanto os dois patetas apreciavam o todo poderoso Zorão, ele arremessou o antídoto pra curar a Nami e disse que ia voltar pra batalha, mas é claro que já tava indo pro lado errado. O Sanji e o Brook estavam derrubando um inimigo atrás do outro, mas o cozinheiro de boteco só ouviu aquele gorila safado tentando lascar logo um beijão na Robin, e já ficou bolado, gritando que ela não vai virar esposa desse primata. O Sanji já disparou na velocidade da luz, dando bicuda em todos os inimigos que ficavam no caminho. O macacão tentou disputar com o Jabba Jumbo, mas ficou de xereca. E ainda tem gente que acha que 100 homens não vencem de um gorila na porrada, quando na verdade tudo que precisa é de um homem apaixonado, que meteu um pontapé tão forte que afundou aquele chimpanzini bananini de cara no chão. Enquanto ele se preocupava em soltar uma frase de efeito muito foda, o Brook saiu na frente pra pegar a Robinzita no colo. Moscou, cheirou cocô, paizão. Depois disso, a Nami finalmente acordou do seu soninho da beleza e começou a chorar horrores quando ficou sabendo que todo mundo veio pra salvar ela. Deu uma olhada pro céu e já percebeu que tava vendo uma tempestade só de olhar a pressão atmosférica. Então era melhor voltar pro Palácio Real. Enquanto isso, os dois capitães saíam na porrada sem parar. Um passarinho dos grandes apareceu pra tentar devorar o periquito, mas foi driblado a lá Ronaldinho Gaúcho. O Chique ficou de saco cheio e decidiu brincar de Moisés, simplesmente partindo o mar no meio. Enquanto os dois tentavam desviar, foram pegos em um grande iceberg de água. Iam se afogar igual Kakashi na prisão de água dos Abusa. Até que a equipe de navegação do Chique ligou, falando para ele mover a ilha pro leste imediatamente, porque tava vindo uma tempestade sinistra. Mas na verdade ele tinha sido obrigado a falar isso. E na moral, o cara tem que ser muito bunda mole pra ser ameaçado pelo Sop e pelo Chopper, né? Só que os Zé Ruelas tinham sido derrotados pelos dois e pela Nami envenenada. O Chopper pergunta se eles vão ficar bem, indo na direção da tempestade, e a Nami fala que é claro que não. Aí os dois já entraram em choque, mas ela fala que eles não têm outra escolha. Então o Chique foi enganado e moveu a ilha direto pra tempestade, e mandou uma par de bicudas cortantes pra acabar com o Luffy, fazendo ele e o Billy se espatifarem com tudo no chão. Ele tava gargalhando até ver uma nuvem preta e perguntar se aquilo era algodão. Só se for algodão depois de limpar aquela orelha encardida dele. Do nada todos os animais começaram a fugir, inclusive os piratas que estavam tomando uma surra pro Chapéu de Palha. A Robin tava espalhando dinamites pela ilha como se fossem ovos da Páscoa, enquanto o Brook fazia um verdadeiro trabalho osso duro de roer. O Luffy tava só o bagaço no chão, perguntando se o Billy ainda conseguia voar, e quando o Pato disse que sim, o moleque quase virou um super saiyajin de felicidade. Os dois foram voando até o Chique, que já ia pra cima deles de novo, mas a Nami, que tava só a capa da gaita, começou a gritar que aquele tarado já era, porque eles colocaram explosivos pela ilha inteira. Então toda a fábrica e o palácio dele iam voar pelos ares, e o plano infalível dele foi tudo por água abaixo. Mas o maluco fica furioso, mandando eles não abusarem da sorte, falando que um bando de fracotes como eles não destruiriam um plano de 20 anos tão bem pensado. O Sop nem esperou ele terminar de falar pra lançar uma técnica mortal Tenryuboshi, mas o Leão Dourado desvia de olhos fechados e arremessa duas pedras gigantes neles. O Luffy pula do periquito e manda ele salvar a Nami, e no último segundo o Marvado consegue tirar a guria da mira daquela pedra. É claro que o Chique não gosta nem um pouco, mas o Luffy chega falando que ele é seu oponente, e com o Gear Third usa um Ronefusen pra ficar com a barriga do tamanho da Big Mom. A rapaziada fugia pro Sunny e o capitão passou todo o ar da barriga pro pé. O Chique já ri da cara dele porque o pivete tomou um raio queima-roupa só pra deixar de ser idiota. Mas o verdadeiro idiota era ele, que não sabia que o Luffy era imune à eletricidade por ser feito de borracha. O Sop grita que agora é hora do Luffy acabar com aquele maldito, e o
Mugiwara fala que não vai deixar esse lixo fazer o que quiser com seus companheiros e com o mar. Meteu um gigantotórax tenebroso que arrebentou a cara do Shiki, que não conseguia acreditar que ele ia perder mais uma vez pra um homem do Steel Blue, já que ele tinha tomado uma surra do Gold Roger no passado. A ilha inteira tava sendo destruída e o Frank já tava metendo o pé com o peido galáctico, mas o Luffy tava ficando pra trás e é claro que o periquito maldito foi voando pra resgatar ele. Só que ninguém aparecia e a rapaziada já tava ficando preocupada, até ouviram um esquisito gritando igual louco e já começaram a fazer a festa. O Zorão ainda fala que é impossível o Shiki ter sobrevivido com aquele chulé, e a Nami até chora só de lembrar de como o chulé dele é fedido. O Luffy escapou por pouco na forma de criança depois de usar o Gear Third, enquanto o Shiki caía direto no mar. E como ele foi derrotado, a habilidade dele também tava se desfazendo. Os animais da ilha começaram a pular e a Nami já ficou preocupada com o pessoal da vila, mas esqueceu que eles eram um bando de galinha e saíram voando numa boa. E já desmaiou pra voltar pro seu soninho da beleza, que tava bom demais. Todos os piratas estavam sendo presos pela marinha, que literalmente só apareceu depois que os Chapéus de Palha resolveram tudo. E adivinha quem é que vai ficar com os créditos? As ilhas começaram a cair no mar e eles quase foram engolidos pelas ondas. Depois viram um navio caindo de paraquedas e já gritaram pra eliminar os Chapéus de Palha. Povo ingrato é foda, né? Depois disso avisaram o Sengoku que quem derrotou o Shiki foram os Mugiwaras. E o Barbicha ficou frustrado que a marinha não conseguiu fazer nada e ainda dependeu de piratas. Depois de uns dias, a Nami tava quase recuperada. E o Chopper levou ela lá pra fora pra avisar todo mundo que ela acordou. A rapaziada ficou feliz da vida e o Brook já foi perguntar se podia ver a calcinha dela. Mas antes dele terminar, tomou uma voadora do Gado Supremo. Só que o Luffy tava só esperando ela acordar pra perguntar que diabos ela quis dizer com aquela mensagem que ela deixou, falando que eles não podiam vencer o Shiki porque iam todos virar saudades. E não sabia que ela confiava tão pouco assim neles. Mas o Sop pergunta do que é que ele tá falando e o Zoro percebeu que ele nem tinha ouvido a mensagem inteira. E já mandaram ele escutar mais uma vez antes de continuar falando bosta. Só que a Nami não queria deixar e quase jogou o Tundaion fora. Mas o Sop recuperou a concha e eles ouviram toda a mensagem dela falando que provavelmente eles iam estar jogando a vida deles fora se lutassem contra o Shiki. Mas ainda assim pedia pra que, pelo amor de Deus, fossem salvar ela daquele monstro. E ela nem precisava disso, né? Porque é claro que eles iam salvar ela, nem que custasse a vida deles. Depois de tudo isso, aquela ilha voltou a ser uma ilha normal. Quer dizer, não tão normal assim, mas pelo menos os monstros não estavam se comendo igual antes. E o povo com asa de galinha, mais uma vez, foram salvos pelos nossos Chapéus de Palha. E pelo Billy, né? Esse periquito certamente foi o MVP da história. Meu amigo, que filme insano foi esse? Se esse vídeo não mereceu seu like, eu juro que eu não sei o que merece. Já se inscreve no canal pra gente bater 1 milhão de inscritos até o final do ano. Faltam só mais 847 mil, eu acredito. Aproveita pra assistir esse próximo vídeo aí na tela que tá incrível, meu parceiro. Eu vou ficando por aqui. Valeu e falou. Até a próxima, Luffy.